Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Já estão contando os dias para as férias? Já está quase chegando, hein? Mas enquanto não chega, vamos fazer a nossa aula de hoje, certo? Separa o seu material aí. Caderno, lápis de cor, lápis de escrever e a borracha. Eu já volto. Muito bem, já separou seu material, então vamos escrever no caderno a data de hoje, a aula em que nós estamos, que é a aula 33, ER, e hoje tem revisão das aulas 30, 31 e 32. Vou dar um tempinho para vocês e já volto.
bem, agora nós vamos dar uma olhada se a sua atividade vai aparecer aqui na aula. Ai, que legal! Você mandou a atividade? Ficou bonitão na foto? Ah, eu quero ver se você ficou bonitão, hein? Eu já volto. Bem, agora que você já separou seu material, já escreveu no caderno e já viu se você estava bonitão ou bonitona na nossa atividade na TV, nós vamos fazer a nossa revisão. A revisão de hoje é da nossa aula de mitos. Então nós vamos relembrar um pouco dos mitos que nós assistimos e o que é um mito, né? Vamos ler novamente então o que é um mito? Vamos lá? São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza incompreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, nós vimos que os mitos são histórias, né? Histórias contadas pelos ancestrais, pelas pessoas que vieram antes de nós. Professora, quer dizer que eles não sabiam? Sim, eles não sabiam, porque, como nós já conversamos nas aulas passadas, ainda não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Ainda não tinha o Google, ainda não tinha a internet para a gente poder consultar. As pessoas ainda não tinham instrumentos para saber por que aquelas coisas estavam acontecendo. Então, por exemplo, no dia de muita chuva, eles viam os raios e não sabiam como explicar como aquilo acontecia. E aí eles contavam algum tipo de história. Contavam que existia um Deus, contava que existia algum fenômeno que estava acontecendo para aquela luz aparecer no céu. E assim as histórias foram passando de geração para geração. Até que num dado momento apareceu a tecnologia e pôde explicar o que estava acontecendo. Quer dizer que o mito é uma mentira? Não, é uma história que foi contada. Certo? Histórias que eram contadas antigamente e que agora a gente já sabe que a tecnologia já conseguiu comprovar como é que isso acontece, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro mito que nós vimos. O primeiro que nós vimos foi o Origem do Universo, Guarani Imbiá. Lembram que nós vimos a história, tinha até uma moça que fazia a linguagem de Libras? Isso mesmo, então vamos relembrar passo a passo o que foi dito nesse mito? Vamos lá. Qual é o tema do mito que nós assistimos lá do Imbiá? A criação do universo, muito bem. Esse mito é contado por qual povo indígena? Foi contado pelo povo Guarani Imbiá. Muito bem. O que mais que nós vimos nesse mito? Como era chamado o grande deus nesse mito? Era chamado de Nyanderu. Isso mesmo. Lembra que Nyanderu era um grande deus e chamou os outros indígenas para ajudá-lo? Muito bem. Vamos então relembrar isso? Como são chamados os 4 deuses que Nyanderu criou para ajudá-los? Lembra que eu até cantei um trechinho da música? Yamandu, Caraí, Jacairá e Tupã. Olha eles aí. Lembram deles? Muito bem, então eles foram os deuses que foram chamados por Nyanderu para ajudar ele a criar o universo. Quais são os pontos cardeais? Isso vocês aprenderam comigo, hein? Norte, sul, leste e oeste. Olha aí os pontos cardeais, que foi falado lá no nosso mito, né? Que cada deus foi para um canto do universo. Leste, norte, sul, leste e oeste. E as esposas deles, o que elas fizeram? Elas também participaram, lembram? O que os deuses e suas esposas formaram? Formaram a Rosa dos Ventos, muito bem. Aí ficou norte,
noroeste, leste, centro-oeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. A Rosa dos Ventos, então, tem todos os pontos de localização. Lembra que a gente até conversou que nós moramos em qual região do país? Região sul. Muito bem, nós moramos na região sul e Curitiba fica na região leste. Olha só, você já sabe agora, hein? Curitiba na região leste e nós moramos na região sul. Muito bem. Então, nesse mito Nhanderu, nós vimos que existia um grande Deus que criou todas as outras coisas. Muito bem. Isso era um mito contado lá pelos indígenas Imbiá, né? Que cada um foi para um canto do universo e depois criou-se todas as coisas, inclusive o homem. Então, esse foi o mito que nós conhecemos, que era de qual matriz? Indígena. Muito bem. Então, revisamos o primeiro mito que nós assistimos, ok? Todo mundo relembrou? Vamos lá então para o próximo mito. Nós assistimos o mito da Arca de Noé. O que tinha na Arca de Noé? Bicho. O que contava nessa história da Arca de Noé? Dizia-se no mito da Arca de Noé que Deus estava um pouco triste com o que estava acontecendo e viu que Noé era uma pessoa boa. E aí ele pensou em destruir e começar tudo de novo. E pediu para Noé construir uma grande arca, lembram? E o que ele tinha que pôr na arca? Isso! Ele tinha que colocar os animais. Mas era um animal? Isso, um par de cada animal. Um macho e uma fêmea. Então ele tinha que colocar de 2 em 2. Lembra que eu até cantei uma musiquinha que tinha lá de 2 em 2 no barquinho? Muito bem. Então ele chamou os animais e colocou de 2 em 2 de cada espécie. E aí eles ficaram 40 dias e 40 noites com chuva. Chuva, 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 muita chuva. E essa chuva fez com que inundasse toda a terra. Então vamos relembrar o que nós vimos, né? Olha lá nas imagens. Então nós já falamos que Noé chamou os animais, 2 de cada, e a família dele. Aí choveu 40 dias e 40 noites. E o que ele fez para descobrir se eles já podiam descer? Porque pensem, eles estavam lá naquela arca enorme, cheia de animais, e olhavam para frente e tinha água. Do lado tinha água, do outro lado tinha água, e atrás tinha água. Como é que eles iam saber a hora que podia descer? O Noé, muito esperto, teve uma ideia. Pediu para uma pomba ir dar uma volta e ver se já podia descer. Por quê? Se estava cheio de água, ainda não tinha árvores, não tinha galhos, né? Não tinha como ele saber. Aí o que ele falava para a pomba? Ó, vai procurar ver se já tem algum lugar que seja mais seco que a gente possa parar a nossa barca, né? A nossa arca. E aí o que aconteceu? Ele foi uma vez a pomba voltou, não tinha como descer. Pediu, aí passou um tempo, ele pediu para a pomba ir de novo ver se já podia descer. E aí a pomba trouxe um raminho. Se a pomba trouxe um raminho, quer dizer que já tinha partes que estavam secas, porque já estava crescendo a vegetação. E aí Noé pediu para mais uma vez a pombinha ir ver se já dava para descer. E a pombinha não voltou mais. Quer dizer que ela já estava indo para outros lugares, já tinha alimento, né? E aí a arca conseguiu parar e os animais desceram e ficaram felizes. E aí o que aconteceu? Apareceu um fenômeno natural nesse momento. O que era? O arco-íris. Muito bem. O arco-íris apareceu porque Deus prometeu para Noé que nunca mais ia inundar a terra. E para relembrar os cristãos, para relembrar esse momento de promessa de Deus para os cristãos, ele disse que toda vez que aparecesse um arco-íris era para relembrar a aliança de Deus com o povo, para relembrar de que ele nunca mais iria fazer uma inundação para acabar com a terra. Então esse é o significado do arco-íris para os cristãos. Isso está lá na Bíblia. Vamos ler lá? Olha lá, qual o significado do arco-íris segundo a história bíblica. Vamos ler? Em Gênesis 9:17, Deus afirma que o arco-íris serve como lembrança de uma aliança feita por Deus com o homem. Essa aliança indica que Deus não voltaria a enviar um dilúvio para destruir a vida na terra. Onde isso está escrito, prof? Está escrito lá na Bíblia, que é o livro sagrado para os cristãos, em Gênesis, que é um dos livros da Bíblia, né? Vocês sabem que a Bíblia, ela é composta de muitos livros, né? São vários livros que estão juntos em um só. Tem Gênesis, tem Apocalipse, tem Coríntios, tem Lucas, tem Mateus.
todos esses são livros dentro da Bíblia. Legal, né? São capítulos, cada um contando uma parte dessa história. Muito bem. Então, a história da Arca de Noé fala de um fenômeno natural que é o arco-íris, né? Muito bem. Então, vamos relembrar quais eram as cores do arco-íris? Nós fizemos uma atividade para completar os nomes das cores do arco-íris. Vamos relembrar juntos? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Muito bem, nós vimos as 7 cores do arco-íris. Às vezes, prof, eu olho aquele arco-íris e só vejo 3, 4 cores, porque dependendo de onde você está, o reflexo da luz é um pouco diferente, mas são 7 cores. E lembra que a gente até conversou que o azul é o azul claro e o azul escuro, normalmente a gente fala, né? Mas esse azul escuro tem um outro nome, que é anil. Por isso que eu coloquei ali, azul anil. Então você também já descobriu que o azul escuro também pode ser chamado de azul anil. Então nós já relembramos o mito dos Imbiá, que era lá do grande deus Nhanderu. Nós relembramos o mito do arco-íris, que conta a história de Noé, que teve o grande dilúvio. E agora nós vamos relembrar o mito que nós vimos na aula passada, que foi do sumiço da noite. Quem lembra? Isso, nós vimos do livro do Daniel Munduruku, que contava sobre o sumiço da noite. Como assim, prof, sumiu a noite? Lembra que nós estávamos conversando que nesse livro, até comentei com vocês que o Daniel Munduruku é um escritor indígena. Ele nasceu numa comunidade indígena, saiu de lá, estudou, fez faculdade, fez doutorado, né? Fez o mestrado, fez o doutorado, e aí ele começou a escrever histórias infantis, como essa que nós estamos vendo aí, do Sumiço da Noite, que é uma história que ele ouviu lá na família dele, lá na comunidade que ele vivia. Então vamos relembrar essa história? Lembram então que essa história começava assim. A comunidade estava muito tempo sem ver a noite. Lembra que eles estavam muitos dias sem dormir, porque a gente precisa da noite para dormir. Isso é uma coisa que faz parte do nosso corpo, né? Então, muitos dias sem dormir. E eles não sabiam o que tinha acontecido com a noite. E o menino, um curumim, que é como é chamado lá na comunidade indígena, na língua guarani, o curumim chegou correndo e disse: "Eu descobri quem é que pegou a noite?" E todo mundo ficou muito na expectativa e falou assim: "Quem que pegou a noite?" Ai, Curumim falou que ouviu a serpente conversando, que guardou dentro de uma cabaça a noite. E aí, o que eles poderiam fazer? Conversaram, chamaram o pajé, e o pajé disse assim: "Chamem o grande guerreiro." E aí, eles foram lá chamar o guerreiro, olha lá. Ele estava lá no rio, um pouco, né, descansando, e eles foram chamar o grande guerreiro. Então o grande guerreiro foi encontrar a serpente. Quando chegou lá, a serpente disse assim: "Tá, você quer a noite, mas eu quero alguma coisa em troca." E o guerreiro não sabia o que oferecer, porque ele não tinha nada, ele só tinha o arco e a flecha. E disse assim: "Então, grande serpente Surucucu, eu tenho aqui um arco e uma flecha. Eu uso para pescar, eu uso para caçar, é um instrumento muito bom." A Surucucu olhou pro guerreiro e disse assim: "O que é que eu vou fazer com isso? Você não tá vendo que eu não tenho braço e nem perna? Eu não consigo usar isso daí." O guerreiro ficou muito preocupado e não sabia o que fazer. E aí, a grande Surucucu, que não era boba nem nada, disse para o guerreiro: "Ah, você pode voltar à sua comunidade e me trazer uma coisa que eu consiga usar." O coitado do guerreiro voltou para a comunidade e foi conversar como é que eles poderiam trazer, o que eles podiam oferecer para Surucucu para ela devolver a noite para eles. E aí eles ofereceram uma cabaça para ela que poderia ser usada por ela. E ele levou lá e ela falou a mesma coisa: "O que é que eu vou fazer com uma cabaça? Eu não tenho braço, esqueceu disso? Não tem como pegar isso." E falou para ele assim: "Volte para sua comunidade e me traga veneno. Veneno bem potente, veneno bem forte. Aí eu vou saber o que fazer." E o coitado do guerreiro voltou, a comunidade toda se juntou e foram atrás de veneno, e veneno, e veneno, e veneno, e encheram muitas cabaças de veneno. E o grande guerreiro levou para a serpente. Só que ele levou dentro da cabaça. E ela falou assim: "O que eu vou fazer com essa cabaça? Eu só queria o veneno." E o guerreiro, mais do que esperto, disse para ela:
coloque essa cabaça no seu rabo. Isso, coloque a cabaça no rabo, porque quando você passar, todo mundo vai saber que é você que está chegando. A Surucucu gostou da sugestão que ele deu. E aí, pegou aquele monte de veneno e foi distribuir para as outras serpentes. Mas, no meio do caminho, porque daí ela devolveu para o guerreiro à noite. Quando o guerreiro estava vindo com a noite, ele foi cercado por um monte de animais, porque os animais queriam muito a noite, estavam muito cansados, eles precisavam dormir. E como eles rodearam o grande guerreiro, ele acabou derrubando a cabaça onde tinha a noite. E a noite caiu rapidão. A Surucucu ficou meio perdida com todo aquele veneno, já não sabia quem já tinha ganho, quem não tinha ganho, e foi distribuindo o que deu. E é por isso que contam os indígenas lá da comunidade do Daniel Munduruku, que é por isso que existem serpentes que têm mais veneno e serpentes que têm menos veneno. E a Surucucu é a mais perigosa, é a que mais tem veneno, porque ela ficou com a maior quantidade. Lembraram da história? Muito bem. Então esse foi o mito que nós ouvimos do sumiço da noite. Nós ouvimos 3 mitos nessas aulas, não é mesmo? Uma que conta por quê, né? Eles não sabiam contar como é que tinha cobras que tinham, serpentes que tinham veneno e serpentes que não tinham veneno. Essa era uma forma deles contarem como é que aconteceu. Depois, como é que apareceu o arco-íris, e a outra também contando como é que surgiram as pessoas aqui no planeta Terra. Muito bem, então, desses 3 mitos, nós vamos relembrar fazendo a nossa atividade. Olha lá, é uma atividade diferente hoje. Prestem atenção. Decifre as palavras escondidas utilizando a primeira letra de cada desenho. Então você vai pensar o que é esse desenho que está aparecendo e como é que ele começa. Eu não vou contar agora, senão vai ficar muito fácil, né? Na volta, eu falo o nome de cada desenho que apareceu aí. Você vai utilizar a primeira letra de cada desenho, certo? Eu já volto.
Então, conseguiu descobrir a nossa palavra secreta? Então, o primeiro desenho que está aparecendo aí, o que é? Um macaco. Macaco começa com a letra M. Muito bem, vamos lá. Próximo, o que é? Uma igreja. Igreja começa com a letra I. Então, nós vamos formar o que aí? Mi. M com I faz mi. O próximo desenho, o que é? Telha ou telhado. Os dois começam com T. Olha lá. Então, já temos 3 letras. E esse último desenho aí, o que é? Óculos. Muito bem. Então, começa com a letra O. O que formou? Mito, que foi o que nós vimos nas aulas passadas e na aula de hoje. M com I, mi, T com O, to. Mito. Muito bem. Agora, a próxima palavra é bem grande. Tem que ficar esperto. Então, decifra a palavra escondida utilizando a primeira letra de cada desenho. Eu coloquei uns desenhos bem fáceis, tá bom? Eu já volto.
professora, que palavra grande! Vamos ver se vocês conseguiram? Então vamos lá. O primeiro desenho, o que que é? Um navio. Navio começa com que letra? N. Olha lá, muito bem. Mas, prof do céu, esse daí eu fiquei com muita dúvida, porque é um helicóptero. Helicóptero não começa com E? Helicóptero começa com H. Então, já temos duas letras. E esse bichinho que tá aparecendo aí, o que que é? Uma abelha. A abelha começa com a letra A. Então, já fez nha. O que será que tem aí? Que palavra grande. E esse próximo? Professora, o que que é isso aí? É um ninho. Ninho começa com a letra N. Muito bem. E o próximo é o quê? Um dado. Dado começa com a letra D. E esse animalzinho aí, o que que é? Elefante. Elefante começa com a letra E. Muito bem. Então, Yandê nós já temos. Agora ficou fácil, né? Yandê. O que é esse outro objeto que está aparecendo aí? Uma régua. Régua começa com a letra R. E o último, eu adoro isso daí que está aparecendo. O que que é? Uva. Olha lá que palavra grande. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Nossa, vocês são muito feras, hein? Yanderu, que era o grande deus da nosso primeiro mito que nós vimos. E você conseguiu? Muito bem. Então agora nós vamos para o próximo. Como eu fiz essa palavra bem grandona, o próximo eu deixei pequeno, que eu não vou judiar tanto de vocês, né? Então, decifre a próxima palavra. Tempo para vocês.
pessoal, essa foi fácil, hein? Fala a verdade. Ah, eu pus uma grandona antes, vocês agora tiveram essa colher de chá. Então vamos lá. Esse animalzinho começa com que letra? A. Abelha. Muito bem. O próximo objeto que é uma régua. Começa com a letra R. E esse animal aí não tinha aparecido ainda. É o cavalo. Começa com que letra? C. Muito bem. E a última letra da abelha de novo, o A. A com R, ar, e o K, arca. Muito bem. Quantas letras tem essa palavra? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Arca. Agora vamos para a nossa última. Prestem bem atenção porque todos esses desenhos já apareceram, então vocês já sabem, tá bom? Tempo para vocês.
Ficou fácil agora? Eu acho que ficou, hein? Então vamos corrigir? O primeiro desenho é o navio, que começa com a letra N. Muito bem. O outro que é óculos, começa com a letra O. Já temos uma sílaba aí. No. Isso mesmo, N com O faz no. E agora, que desenho é esse aí? Igreja, começa com a letra I. Já temos noi. Agora ficou fácil, hein? A telha ou telhado começa com a letra T. E o elefante começa com a letra E. Noite. Temos quantas letras nessa palavra? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Noite. E o noite tem a ver com o quê? Com o nosso mito do sumiço da noite. Muito bem. Então, nós já vimos a nossa última palavra, relembramos todos os mitos que nós aprendemos nas aulas passadas. Aqui estão as referências das nossas imagens que nós usamos para fazer essa aula de hoje. E a nossa aula de hoje fica por aqui. Nós vamos nos despedindo. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com esses mitos e consigam perceber coisas tão legais que eram contadas pelos nossos antepassados. Não esqueçam, pessoal, a mãozinha muito limpinha, lava embaixo da unha, ponha sua máscara e, se puder, fica em casa. Aquele beijo, ó, estalado, e um abraço apertado. Até semana que vem. Tchau, tchau.